É isso aí, galera. NetLingui, o nosso incrível podcast, o único podcast do Brasil, eu acho, né? Tenho quase certeza que foca em experiências internacionais aqui, né? Tanto da galera que foi para lá e voltou, como dos que vieram para cá morar aqui. Então é de todo tipo. Só não entrevistamos aqueles que foram e não voltaram. Desculpa, piadinha. Galera, é o seguinte, temos aqui hoje um par. Até pedi para essa pessoa de hoje chegar antes, porque eu senti que essa conversa hoje vai longe. Porque a experiência dele é vasta em vários ramos, né? Em vários ambientes diferentes. Morou em outros países, ficou 7 anos fora do Brasil. Teve várias experiências que são interessantes para nós brasileiros, porque ele esteve no meio de situações extremamente locais, né? Então ele teve contato direto com as culturas. Ele não foi só um turista, né? Ele foi e trabalhou em situações, em trabalhos alternativos, em algumas, né? em alguns momentos, que fazem dele uma pessoa experiente que vai tornar esse nosso bate-papo. Eu não gosto de chamar de entrevista, porque eu não me sinto entrevistado, né? E nem o entrevistado se sente sendo entrevistado, né? Então, é com prazer que eu trago aqui para conversar com vocês. Um prazer estarem aqui mais uma vez. Obrigado pela audiência aí. Vocês já estão acostumados de ver que cada experiência dessa é única. O nosso Márcio Machado. Aí, Márcio, como é que tá, rapaz? Beleza. Ô, velho, o que é isso aqui, cara? Isso aqui são algumas cidades que eu morei na vida. Então eu resolvi tatuar, né? São marcas que ficaram na minha vida. Começou lá de Porto Alegre. Porto Alegre. Tá. Esse aqui, na verdade, são os códigos, Será né? que dá pra ver daqui? Acho que dá, né? Dá, legal, valeu. Esse aqui são os códigos dos aeroportos. Certo. Então, Porto Alegre, Salgado Filho, Malpensa, em Milão. Malpensa. Em Milão, onde eu morei 2 anos. Sim. DXB é Dubai. Tá. Onde eu morei 3 anos e meio em Dubai. LAX, Los Angeles. Los Angeles, isso. E Curitiba. Morei 2 anos e agora Curitiba. Acho que vou ficar por aqui, não sei também ainda o que vai acontecer, mas está em aberto também. Sim. Mas eu amo Curitiba. Pô, não vai ter espaço, vai chegar lá. Vou chegar. Então, pô, Paulo, massa, cara. Um prazer estar aqui com você. Quando eu vi esse projeto lá, desde a entrevista da Oxana até o Smoka, eu me divirto muito com as entrevistas. E estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o time de professores que a gente tem aqui, muito legal. É legal, né? É legal trocar experiências. Sim. E você é um professor? Também, então. Você se relaciona aí com a experiência. De inglês e italiano. De inglês e italiano. Adoro trazer essas experiências e até te conhecer também. Sim, bom, o prazer é nosso, o prazer é meu, feliz. Pô, um prazer. Por isso que quando eu vi a gente recebe aqui, ó, tô até com a colinha aqui, gente, mas eu não sei até se vai dar para ler, porque a conversa vai rolar de uma forma, como sempre acontece, né? Sim. Mas é que essa experiência... eu tive experiências pessoais parecidas, né? Por exemplo, trabalhando em restaurante, galera. Você já imagina o que é trabalhar no restaurante? Nós temos uma experiência que eu vou deixar o Márcio falar. Vamos chegar lá, calma aí. Uma experiência extremamente humana, que é lidar com pessoas numa situação extremamente tensa do ponto de vista de serviços, né? Sim. Que é lidar com o serviço de... Como é que fala? Restaurante, serviço de culinária, serviço de comida. Servir a outra pessoa, né? Vamos começar por aí ou não? Vamos começar pela tua experiência profissional. Como é que tudo começou? Então, por formação, eu sou arquiteto. Olha só. Então, eu me formei na Federal do Rio Grande do Sul. Então, desde muito cedo, eu tenho essa visão de entender as pessoas, né? O arquiteto tem um cliente. Certo. Então, você tem que entender as necessidades dele, trazer aquilo para o espaço e gerar um espaço. Então, trabalhei em Porto Alegre, no escritório de arquitetura, mas em seguida já quis estudar fora do Brasil. Então, eu tinha essa vontade desde muito cedo. Estudei inglês por mais de 6 anos. Num método ainda antigo, né? Antigamente demorava-se muito, né? Não sei. Para aprender, né? Para aprender. Hoje em dia eu acho que meus alunos são tão mais rápidos, tão mais. Não sei se os alunos mudaram, se o método mudou. Boa pergunta. Eu acho ou se que tudo ambos, mudou. As novas gerações, você sente que eles são mais rápidos ao pegar as coisas? Acho que sim, né? Eles têm mais. Eu acho que eles têm mais exposição à língua. Por meio da internet e tal. No tempo que eu estudei também não existia internet, a gente tinha que meter cara no livro, acho que demorava CD, mais. A gente ouvia música em CD. CD, exatamente. Então, pô, que massa. Então, demorou, mas eu fui persistente, eu sabia. Minha mãe que me obrigou a estudar inglês. Tá. Eu ainda vejo os alunos com a mãe obrigando, empurrando. Continue, mãe, faça isso, porque é o que abriu as oportunidades para mim, o idioma.
Até mais do que a faculdade, né? Que fantástico. Faculdade de arquitetura, sensacional. Eu acho que eu cresci, aprendi muito. Mas o idioma que me possibilitou essas oportunidades. Profissionalmente, você atribuiria mais aos idiomas e a tua capacidade de falar 2 línguas fluentemente que te deu essa abertura. Também, eu acho que ajudaram, porque com o idioma você consegue viajar, você consegue ter outras opções. E daí essas opções vai levando a mais... Perfeito. Então, eu morei 2 anos na Itália, em Milão. Você então foi como arquiteto para a Itália? Isso, fazer uma pós. Fazer uma pós Isso. Nessa área? Na Politécnico de Milão. Massa. Então, morei 2 anos lá. Melhorei daí o meu italiano. Eu já tinha começado a estudar italiano. O italiano não é tão difícil quanto o inglês, mas Sim. É uma língua que, para você dominar, requer um esforço. Certo, com certeza. Foi já a primeira experiência fora do Brasil, para me descolar de casa, da mãe, Entendi. Da nossa cultura. Que idade que você tinha? Eu já não era tão novo, eu também digo isso para os alunos. Mas eu tinha 26 anos. Puxa, não importa. Então, quer dizer, não era tão novo, mas ainda assim foi importante. Para mim foi no meu tempo. Acho que cada um tem o seu. Cada um tem o seu, exatamente. Aí fiquei 2 anos em Milão. Tá. Super interessante também a experiência. Eu tenho família italiana, né? Meu tataravô. Você sim. também, né? Sim, também. De que área é? Você lembra? Você sabe? Então, eu fui buscar uns documentos. Eu comecei o processo de cidadania, não terminei. Certo. Pelos custos. De que área que era a sua família? Do Vêneto. Vêneto. Então, eu fui a Verona buscar uma papelada lá, peguei um trem, fui numa cidadezinha pequena, busquei. Sim. No fim, não foi para frente, mas... Depois que você mora fora, que você percebe que você tem esse sangue italiano. Até as mãos aqui, ó. Enquanto eu tô falando... Sério mesmo? Aí eu percebi como meu pai tinha coisas italianas, como meus avós. Que engraçado. Depois você enxerga. Certo, é verdade. Então, quando você... Lá na Itália, você ficou 2 anos, né? 2 anos. Você fez uma pós e tal. Isso, um mestrado lá. Acho que foi uma experiência super interessante. Legal. E tem umas coisas italianas. A Itália é muito semelhante ao Brasil. Em muitas coisas. As pessoas, né? Exatamente. Por mais que latino e tal. Exato. Por mais que Milão seja um pouquinho mais sério, né? Lá eles falam que o norte é mais sério, Milão, e o sul é mais aberto, mais aberto ainda. O contrário quase do Brasil, né? Que o Nordeste é mais aberto e nós do sul somos mais carrancudos às vezes. Sim. E daí... Tá mudando isso, graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos misturando tudo. Sim. Mas mesmo em Milão, tinham muitas semelhanças com o Brasil. Sim. Tinha umas coisas muito curiosas, por exemplo, que eu vivi lá. As provas no mestrado e na graduação também são orais. Prova oral? Por quê? Porque os alunos italianos, assim como os brasileiros, eles colavam muito nas provas escritas. Sério? Isso a gente tem em comum, então. Colar na prova. Colar na prova. Daí eu vi assim, o que tá... a prova vai ser oral. Primeiro que eu achei muito estranho isso. Então, aí eu fazia as provas orais em inglês no começo. Podia fazer? Podia, porque o curso era em inglês, a minha dissertação era em inglês. Sim. Mas também tinha disciplinas em italiano. Mas daí no último semestre meu italiano já estava bom. Você assumiu o italiano? Aí eu disse, vou fazer em italiano essa prova. Foi um desafio, mas era muito curioso, né? O professor está aqui, o aluno vinha, respondia as questões, próximo aluno. Então são pequenas coisas que você percebe que tem diferenças culturais, às vezes significativas. Mas e na Itália, tanto na escola como na vida pessoal ou na vida profissional, você sofreu algum preconceito, alguma coisa, por ser brasileiro ou não? Porque o italiano, aparentemente, a gente tem essa impressão de italiano como sendo aberto e tal, mas também já ouvi relatos de italianos que foram um pouco preconceituosos, especialmente se você não domina o idioma, assim. Como é que foi para você especificamente? Não, para mim foi tranquilo. Não sei se é pela semelhança também, por ter um pouco de italiano, por estudar muito idioma. Eu sempre falei italiano, então às vezes eu tentava até me passar por italiano. Entendi. Às vezes não colava porque tinha algum sotaque, ele percebia. Mas eu até entendo um pouco desse... Eu não vou dizer que entendo o preconceito, mas é difícil para um italiano de 70 anos. Eu via isso, né? Uma senhora de 70 anos viveu ali a vida inteira, construiu aquela cidade e vinha aquela leva de estrangeiros que não falam o idioma dela. É uma situação realmente complicada, né? Se você vê... O que é isso, né? Para uma senhora de 70 anos, uma nona. Uma nona daquelas bem típicas. Bem típicas. Mas é a modernidade, a globalização, né? Não adianta... E a gente estava... O velho cafezinho da NetLíngua, eu sempre falo isso aqui, a gente troca uma ideia. Um cafezinho. Venha tomar um cafezinho e trocar uma ideia. É muito bom. Com o Renan sobre os nossos cursos aqui, né?
curso de italiano também, inglês e espanhol, francês, até de mandarim, sabia? Outro dia a gente entrevistou aqui uma chinesa, uma senhorinha, mas que massa que foi. E tiramos sarro dela, tirou sarro dela, já está meio abrasileirada também. Sim. Só na Itália você foi, então, mandou e foi extremamente rico do ponto de vista intelectual, profissional para você. E foi uma virada de chave no idioma ali com o inglês ou não? Ter ido morar lá? Claro, né? Eu acredito que sim, mas o que você tem a dizer assim? Então, eu acho que a virada foi um pouquinho depois ainda, na minha próxima experiência fora. Mas ali eu perdi a timidez de falar também, né? Eu fiz amigos não italianos, né? Os outros estrangeiros, especialmente americanos. Ah, sim. Então eu tive grandes amigos americanos. Mas foi uma situação, né, que eu digo para os alunos, tem gente que nunca me viu falando português, né? Você faz um amigo, você também de amigos estrangeiros, é muito estranho, né? A pessoa te conhecer em outro idioma e é um prazer também, né? Claro, claro. E você é única. Tem aquela relação toda pautada no idioma diferente que não é o seu. Então, mas não foi. Eu acho que foi na minha próxima experiência que eu usei ainda mais o idioma que eu pude daí perceber que estava dominando, que conseguia improvisar, conseguia... E qual foi a sua próxima experiência? Então, aí... essa aí Então, eu estava em Milão ainda, e uma grande amiga minha me visitou lá, que eu já conhecia. E outra coisa que eu digo, né? Cuide dos seus amigos. Sim. As relações que a gente tem são fundamentais, Nunca né? sabe quem pode te ajudar lá na frente, né? Poxa, aqui foi o John, o professor aqui, que me indicou aqui pra e tal. Não, para vir para cá, para a NetLingua. Olha só como essas relações são importantes. Sim, tudo é. Networking é vida, né? Sabe? Tudo são pessoas. Cuidem com carinho daqueles 5 amigos que você tem. Assim, mais fortes, adicione gente, mas cultive aquilo, porque faz uma diferença, né, com quem você lida. E essa amiga minha me visitou em Milão e disse, Márcio, você tem que vir aqui para Dubai. Como assim Dubai? E ela estava em Dubai já? Ela já estava. E ela te encontrou lá? Isso, ela tinha um voo para Dubai, para Milão, de Dubai para Milão. Me encontrou lá, você tem que vir. Não sei, ela já vinha insistindo, mas no encontro pessoal que ela mostrou, a rotina é essa, você tem condições, eu acho que você tem as habilidades, o perfil tal. Não é aquilo que dizem. Quer dizer, tem muita lenda sobre Dubai, Oriente Médio, então ela me explicou. Fiz a seleção, então. Aí no Brasil, aí eu voltei da Itália para o Brasil, fiquei uns meses aqui. Fiz a seleção. Com outro amigo também em comum que também passou. A seleção para algum emprego específico? Isso, essa seleção eu fiz para ser comissário de bordo em Dubai. Legal. Nossa, uma mudança. Eu imagino a tua experiência com isso aí, cara. Eu acho que daí que vai vir o nosso. Sim, a maioria das tuas experiências. São bem diferentes, eu vou dizer. E daí a seleção super complicada. São termos difíceis, né? Por mais fluente que eu já fosse. Sim, maçaneta, door handle. Eu não lembrava como é que era maçaneta, como é que é derrame, stroke. Eu não sabe, porque você tinha depois, durante o treinamento, que saber termos absolutamente técnicos, né? Que nós que não vivemos o idioma desde muito pequeno não sabemos. Sim. Mas consegui bem nas entrevistas, são dinâmicas de grupo. Então, você tinha que ter essa habilidade de improvisar. Sim. Sabe? De ser agradável com quem estava ao seu lado. Sim. Em inglês. Sim. E... tudo em inglês em Dubai, claro. Isso, mas mesmo na seleção. Na seleção aqui, você entrava no hotel lá, fazia a seleção, as entrevistas, nada em português. Você estava até me falando rapidamente ali sobre o processo, sobre a entrevista em si, que é bem esquisita, né? Que eles te testam, né? Vão a fundo. Como é que foi isso aí? Então, são não várias... deu tempo da gente terminar? Claro, não, são várias etapas. Então, tem uma etapa inicial, tem... Até essa empresa que eu trabalhei lá em Dubai, ela teve até fazendo seleção semana passada, aqui em Curitiba. Sério mesmo? Pegando o pessoal daqui. Eles estão precisando, né? A aviação está voltando. Sim, eles demitiram muita gente e agora estão retomando e vão retomar forte. Certo. Por que será Curitiba? Por que você acha? Pelo tamanho da cidade, talvez. O brasileiro também tem muita gente, acho que atende ao perfil. Sim. O inglês também, o nível de inglês é importante, fundamental, na verdade. Tá certo. E eles fizeram até em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, mas eles fazem no mundo inteiro. Certo. Essa empresa faz a seleção no mundo inteiro. E daí tem várias etapas, e a última etapa é uma entrevista pessoal com 2 entrevistadoras. Sim.
E o curioso, que eu nunca vou saber, eu acho, né? Elas faziam uma entrevista relativamente longa, eu super nervoso, e elas começavam a rir de mim. Na tua cara, sim. Na minha cara, assim. Você tá aqui com você, eu tô com a minha colega entrevistadora, ela olha pra outra, comenta e começa a rir de mim. E eu tranquilo, mas ela fez isso umas 5, 6 vezes. Pô. Eu pensando na minha cabeça, um O desrespeito. que tá rolando aqui? Eu super nervoso, isso aqui era uma chance da vida. De trabalhar numa empresa... Aqui tirando sarro da minha cara. Tirando sarro da minha cara. Eu me mantive tranquilo. E depois, conversando com colegas também admitidos lá nessa companhia, eu acho que era intencional. Elas queriam me testar. Elas queriam me irritar, elas queriam me desrespeitar. Não, com certeza. Para ver se tinha controle emocional. E tal, eu tranquilo. emocional. Claro, mas você não pode ser totalmente blasé ali de ficar... Não tô nem aí. Certo. Eu mostrei algum desconforto com aquela situação. Claro. Mas jamais ia interpelar elas. Certo. De Pô, boa. o que você tá fazendo, Gê? Pô, Eu tô aqui com o meu tempo. Não. Tá certo. Ok. E depois, durante a vida profissional lá, realmente essa paciência era fundamental. Daí você viu por que você foi testado, né? Olha Exatamente. só, tudo justifica. Pô, então, nossa. Vamos começar então alguns casos aí? Então, Quanto tempo você ficou então em Dubai? Em Dubai nessa experiência profissional como comissário? Então, eu fiquei 3 anos e meio. 3 anos e meio. Primeiro aquele choque de morar em Dubai, né, que é super moderna, que é super interessante. Para um arquiteto, aquilo ali parece assim uma maquete gigante. Os prédios, o maior prédio do mundo está lá, né? O Burj Khalifa. Certo. Mas não só você anda na rua, tudo é... Você até se anestesia, né? Tô aqui andando o Burj Khalifa ali, sabe? A palmeira, a ilha em forma de palmeira que tem em Dubai, a Dubai Marina, tem vários elementos ali incríveis. É uma loucura. O arquiteto pira, ali é uma situação interessantíssima de viver, de visitar, de conhecer, de ir à praia, Então, demora um pouco a você se acostumar. Demora? Acho que, por exemplo, eu cheguei lá, tinha a mesquita lá, né? Toca 5 vezes por dia. Aquela barulheira daí, né? Barulheira. E a primeira vez que horas 5 da manhã, quando nasce o sol. Sim. É um sino que eles tocam? É um cara... Pega no alto-falante e ele começa a gritar Alá e vai. E começa a gritar naquele alto-falante 5 da manhã. A primeira vez eu acordei, o que está acontecendo? O que é isso? Tá pegando fogo no tá aqui. Depois você acostuma. Sim. Então, outra coisa também lá em Dubai o fim de semana é sexta e sábado. Domingo é dia normal. É mesmo? O primeiro domingo que eu estava lá, tá tudo cheio, todo mundo trabalhando, a rua, o trânsito. Olha só. E sexta tudo fechado. Sim. Então, sexta fechado, sábado fechado, domingo, dia normal. Então, várias diferenças. O Ramadã, por exemplo. Ramadã é um holiday, é um feriado, né? Holiday é religioso. Holiday, na etimologia do holiday é holy, né? Certo. Exatamente. É holiday, Daí fica... Mas é um mês daí, o Ramadã é um mês. Um mês que o que acontece? O muçulmano não pode se alimentar durante o dia. Ele pode se alimentar, só que tem que ser durante a noite. Certo. E já aconteceu comigo, por exemplo, com vários comissários, né? Ou estrangeiros. Sim. Peguei um café, saí na rua ali tomando um café. Ninguém te olhou com... E daí alguém me olhou, mas assim, eles são receptivos. Ele só olhou para mim, não pode. Eu voltei para a loja e terminei o café dentro da loja. Mas não pode sair na rua com a água. Olha só. Mas eles entendem, ele é estrangeiro, tá na cara dele. É uma cultura bem diferente, tendo a religião como uma peça fundamental da cultura, né? Sim. Até eu acho que influencia a forma como é governado, tudo. A religião é bem diferente daqui, um país mais laico. Lá não é laico, né? Total. Não, e quando eu estive na Itália e estive em Dubai, eu vejo, né, a diferença do mundo oriental e do ocidental, né? Ali tem uma divisão clara. No mercado, por exemplo, carne de porco. Tem uma área específica para você comprar carne de porco que os estrangeiros podem ir lá, o muçulmano não vai. Mas também... Não chega nem perto. Não é escondido. Tinha aqui no Brasil, lembra daquela área que tinha de importados, que era uma coisa fechada? Sim. Lá é igual. Era mais ou menos assim. Era mais ou menos assim. Legal. Então, tem várias diferenças. E a tua experiência lá com a língua em Dubai, claro, foi o inglês. E
E ali também houve um crescimento do teu inglês ali, a oportunidade de... Claro, eu acho que desde que você esteja exposto à língua e praticando, que é extremamente importante para o aprendizado de um idioma, né? Não adianta só ir para a aula, né? Eu falo isso para os meus alunos toda hora. Não adianta você só ir para a aula. Você deve dizer isso para os seus também. Você tem que praticar até a próxima aula. Você tem que, naquele período, se acercar de coisas que façam você praticar. Isso, leia, Instagram, siga coisas em outro idioma, ouça músicas, o que você gostar. Para compensar o fato de você não estar exposto ao que deveria ser, né? Sim. Mas ali você esteve exposto ao inglês por bastante tempo e se sentiu que melhorou, que deu uma ajuda no teu inglês. Então, total ali, né? Porque daí eu tive que fazer todo o treinamento de comissário, né? Porque eles fazem o quê? Não importa, você não vai fazer o treinamento fora de Dubai, porque eles têm que dar o treinamento deles. Então eles dão um treinamento todo em inglês. Só falo inglês, a vida em inglês, o banco, você vai abrir uma conta em inglês. Certo. As amizades, por mais que tivessem brasileiros, eram em inglês. Certo. Então a prática ali evoluiu e eu tinha que falar com pessoas o tempo todo, né? Tá certo. No começo até cansava, né? Cansa a cabeça de falar um outro idioma, depois você acostuma. Depois acostuma, claro. E lá todo mundo fala inglês, assim. A população de Dubai tem os árabes, mas 90% das pessoas falam inglês, algum nível de inglês. Sim. E Dubai tem, assim, 75% de Dubai são estrangeiros. 75%? Eu já vi números... Nossa, mas é muito alto, né? Claro, tem aqueles 50%. O que são? Pessoal da construção civil, indianos, pessoal de Bangladesh. Eu vi que o cônsul teve aqui, né? Aqui, nossa, foi muito legal. Eu lembro, eu vi. Então, Bangladesh, paquistaneses, indianos da construção civil, aqueles 50%, mais uns 25% de outras nacionalidades. Sim. E daí uns 25% de locais. De locais. Então, 25% só de local, olha que loucura. E eles falam inglês, algum nível de inglês. Sim. Você consegue se virar em inglês. Nossa, que legal. Mas voltando lá à tua experiência como comissário, então, vamos lá. Mais exótica, assim. Então, eu sempre digo, né? O avião é um mundo. Restaurante voando. É um restaurante que voa, é um mundo. E os treinadores diziam isso. Pô, você vai ter ali um executivo, indo assinar um documento, você vai ter um pessoal em lua de mel, você vai ter um pessoal indo enterrar o pai. Cada um de um. Você vai ter alguém fazendo tratamento de saúde. Juntos, são pessoas muito diferentes, de várias idades, de várias nacionalidades. Dubai é um hub, então ele conecta o mundo inteiro, né? Sim. Tem estudos que falam, né? 2/3 da população mundial está a 6 horas de voo de Dubai. Caramba! Então é um local, por isso também virou um hub da aviação, porque está numa posição estratégica entre Ásia e Europa. Sim, verdade. Então acontece tudo num voo, né? Um voo é um outro mundo. Então, e você tem que lidar com pessoas e com acontecimentos, com idiomas. Por exemplo, eu tive e a gente voa, por exemplo, no 380, o A380, certo. Que é um avião com mais de 500 passageiros. Imagina. 500, leva 2 horas para você embarcar todo mundo e desembarcar. Caramba! Para embarcar. São 30 comissários de bordo. Sim. Se juntar com o cockpit, o piloto, é um ônibus de comissários, imagina. Então é muita gente. Vai acontecer alguma coisa em 500. Com certeza. Não tem como não acontecer. Durante todo o voo, às vezes voos longos, né? Isso. Essa empresa tinha voos até de 16 horas. Imagina, sentar no avião, 16 horas para chegar. Você chegava no... Então acontecia de tudo, assim, de eu estar servindo, vou contar algumas. Não, vocês estão a fim de ouvir alguma... Cara, eu estou super curioso aí, galera. Eu não sei se eu posso contar tudo, hein? Eu vou contar, vou contar. Aí. Não. Senão o Renan já te dá uma bronca aí se você falar alguma coisa que não der. Mas não tem essa, não. Vamos lá, conta tudo. Tem comissário de bordo que deu entrevista e não contam tudo. Eu vou contar a maioria, eu acho que eu puder. Só, você estava perguntando se pode falar o nome da empresa, você não quer falar, né? Eu prefiro, porque eu tenho colegas lá, mas é a empresa luxuosa que é baseada em Dubai, que patrocina o Real Madrid. Dei uma buscada lá, você já sabe que é uma empresa, uma das mais luxuosas do mundo até. Conta algumas histórias, eu estou super curioso. Vamos lá. Então, vamos mais leve. Como o idioma me ajudou, por exemplo. Certo. Já aconteceu, né? E nessa empresa tinha comissários de tudo que é lugar do mundo. Então, sempre tinha alguém que falava quase todos os idiomas. Certo. Eles, às vezes até citavam, temos comissários que falam 15 idiomas. Imagina.
15 idiomas. Às vezes no mesmo voo. No mesmo voo, exatamente. E eles faziam a seleção dos comissários, eu acho, já para dar uma distribuída. Se eu vou para a Itália, eu vou botar comissários que falem italiano para ajudar. Claro. Mas eu estava num voo e eu era o único que falava italiano. E daí me avisaram, Márcio, o 87F está precisando de tradução em italiano. Uau. Tá? Acontecia muito isso, alguém que falava croata, eu chamava a comissária croata para ajudar, tal. Daí eu cheguei lá, era uma senhorinha baixinha, super idosa, ela devia ter 80 anos, não sei. Uau. Tava sozinha. Aí eu cheguei, tchau senhora, como está? E comecei a falar com ela, primeiro aquele alívio dela, alguém que fala o meu idioma, porque ela não falava acho nenhum inglês, uma senhora de 80 anos. Sim. Eu lembro até hoje da palavra dela, ela parecia seca assim, um pó d'água, per favore. Água. Ela queria só água, ela não sabia dizer water. Ela só ela queria. E ninguém entendeu. Então, eu não sei. Pois sei lá o que aconteceu. Mas... Eu não sei quem estava no voo em volta. Eu acho que ela também não devia estar à vontade e tal. Talvez, exatamente. Quem estava ali no momento não sacou. Então, porque ela estava numa fileira do meio ali, e ela só queria água. Daí eu conversei, fique tranquila, ela está precisando de mais alguma coisa, se alimentou e tal. Ficou de boa. Ficou super de boa. Eu voltei algumas vezes daí, depois que eu sei que ela virou minha amiga, né, a senhora. Mas foi legal ajudar ela. Mas tem também casos médicos, né? Quer dizer, eu já cheguei, por exemplo, a servir um passageiro. Chicken or beef, normal, né? Do comissário. Certo. E a pessoa estava lá, ela não me respondeu nada. Só que daí ela abre o olho e me olha sem se mexer. Estátua parecia. E daí eu, chicken or beef? Aí ela não responde. Tinha tido alguma... Então, daí eu fiquei... O que será que rolou aqui? Que será, meu Deus? E ela tá com o olho aberto. Aí a primeira coisa eu olho pro peito, ver se a pessoa tá respirando. Caramba, porque acontece, né? Tem um índice lá. 1 ou 2 pessoas por ano morrem voando. Quantas? 1 ou 2. É uma média lá. Nessa empresa? Nessa 1 empresa. ou 2 morrem durante o voo. Tem, né, no voo, um saco para você botar um corpo. Então eles carregam sempre o saco daqueles pretos. Saquinho ali, um mortality kit que você coloca ali. Tá acreditando, galera, né? Porque se a pessoa morre, tem alguma doença... Agora, na pandemia, a gente viu isso. Se a pessoa tem alguma doença, alguma coisa, ela tem que ser embalada. Certo. Não se fecha o saco e não se pronuncia morta. Por quê? Não posso dizer que a pessoa morreu porque eu não sou médico. A gente tenta ressuscitar ela, pode até parar, abortar o voo. Tá. Mas então, essa pessoa estava congelada, essa moça. Uma moça. E daí eu fui chamar a minha chefe. Tem algo estranho ali. Tem algo estranho ali. E eu não queria que acontecesse na minha mão, meu Deus. Eu estava nervoso. O que aconteceu? Paradão, assim, olho aberto. Daí ela voltou para mim, a minha chefe. Então, Márcio, ela tomou um remédio muito forte para dormir. Ela não está se sentindo tão bem. Ela quer comer frango. Como é que ela sabia? Eu não entendi como é que é. Eu não consegui falar com ela porque ela tentava pronunciar alguma coisa. E não saía a voz. Eu não sei como é que é a minha chefe. Que remédio é esse? Não, mas às vezes você fica com medo, né? Toma um Dramin, 2 Dramin. O Dramin já faz isso. O Dramin já faz isso, né? Derruba. Muito o passageiro tá com medo, olha pro comissário, tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Então, ela tava congelada, eu não sei como é que ela conseguiu falar com ela. Eu botei lá a comida. Frango. 20 minutos depois, ela não tocou na comida. Ela dormiu. Ela dormiu, mas também já passei o problema para chefe, que já tá escalou mais... lá. Eu era da classe econômica ainda, nervoso, começando. Mas acontece de tudo, né, nesses voos. Teve vezes que eu já achei, por exemplo, essa história... Uma vez eu achei que ia morrer. Você achou que ia morrer? Porque o avião estava para cair? Eu achei que o avião ia cair. Como é que foi? Deu aquela... turbulência e tal? Nem é turbulência. O que foi? Diz que turbulência não derruba voo, né? É difícil mesmo, estatisticamente. Já aconteceu turbulência forte. Tão forte que acabou. Sabe? Mas o comissário está acostumado. A gente ri da turbulência. Sim. A gente senta, o comissário de bordo senta, coloca o cinto e fica tranquilo. Certo. Você ri da reação dos outros. Exatamente. Sabe? Aqueles passageiros gritando, a plenos pulmões. Vou morrer. E você ali tranquilo. Em várias línguas, né? Vou morrer. Exatamente. Árabe. Gritando em árabe. Gritando... Exatamente. Não, tô tirando sarro, já estou brincando. Claro, não. Mas o que aconteceu?
Porque eu sei o que... Todos sabemos, né? Se você pesquisa um pouco, o que mata no voo é... A pressão. Não é a pressão ainda. Ó, é incêndio. Incêndio? É a fumaça que mata, na verdade. Nem o fogo. Ninguém morre queimado no voo. Sim. Ninguém, estou É a exagerando. fumaça de um outro lugar que se espalha. Se espalha, acaba... mata todo mundo, daí no fim acaba tomando conta. Entendi. Mas é seguro voar, tá, pessoal? Não é, eu vou contar esse imagino. episódio. Conte aí. Não, é seguríssimo voar. É mais perigoso você ter um acidente no carro indo para o aeroporto do que... No avião, sim. Tanto que os episódios que eu vou contar não aconteceu nada. Mas eu tô lá, perto da asa do voo, servindo a minha comida, né, chicken or beef, e eu sinto um cheiro muito forte de borracha queimada. Aí eu disse, meu Deus, é algum elemento do avião pegando fogo? Aí eu e o outro comissário ali na minha frente, nós com um carrinho servindo comida. Por coincidência, o comissário da minha frente estava com o telefone do lado. Uhum. O procedimento qual é? Se você sentir fumaça, avisa. Ligar pro capitão. Aí você tem autorização direto do capitão, não avisa nem teu chefe. Porque qualquer segundo é... Caramba, direto do capitão. Direto do capitão. Aí tem o código lá, não sei o que, asterisco 1, dependendo do voo e tal, tem o... Você liga pro capitão, ele ligou, daí avisou. E eu nem falei com ele, eu só tô com um carrinho, eu regalei o olho pra ele, porque também não posso gritar, né? Fogo! Fogo, pô, daí, nossa, a pessoa, o pânico geral que... Você... Mas eu não precisei nem dizer nada, isso que foi interessante. Eu só olhei pro outro comissário, eu olhei assim pra ele olhou pra mim, e ele pegou o telefone, capitão, tal. Nisso eu não sei porquê, eu fui pro fundo do avião. Eu tava muito nervoso. Ali as pernas tremiam. Porque borracha queimada perto da asa, onde tá o combustível. Porra, você pirou então. Tá, a porta eu acho que deixa eu pensar. R3, right hand side, R3, perto da asa. Eu fui para trás do voo, não sei, eu fui sentar, eu acho que minhas pernas estavam tremendo. Nossa, que loucura. E sabe, eu lembro daí depois eu fui servir comida de novo, a minha mão tremia, sabe, para entregar as comidas. Porque daí eu fui falar com o chefe. Mas o que era, afinal de contas? E eu fui falar com o chefe, tá acontecendo isso, o capitão foi informado? Foi. Volte e sirva os passageiros. Fique sus. Assim, se não foi declarada emergência... Tá certo. Segue o baile. De repente até já sabiam o que era. Tal. Exatamente, quer dizer, não pode. A gente avisou, a gente fez nossa parte. Mas certo. A dificuldade. Daí, depois disso, o capitão faz um anúncio. Senhores passageiros, alguns devem ter sentido um cheiro forte de queimado. Sim. Nenhum passageiro sentiu. O passageiro não sente nada. O passageiro, ele tá ali comendo, ele tá ali curtindo a viagem. Ele tá relaxado, ele bloqueia, né? Ele bloqueia. O comissário de bordo, sim, tá atento. O cheiro, a trepidação. Sim. Daí sim que todo mundo deu uma regalada. Como assim? Como assim cheiro de fumaça? Cheiro de fumaça. Daí ele diz, a gente está com uma carga de peixe, o ar-condicionado superaqueceu, acabamos de desligar a carga, a desligar o ar-condicionado, está tudo tranquilo. Não era nada, mas quando você sente um cheiro de queimado perto da asa... Essa história foi brava, mas você estava começando a me contar ali fora uma que é mais brava ainda, uma de algum cara que eu acho que você cedeu ali... Então, e foi uma coisa de algema? Como é que foi? Então, é verdade? Você teve que prender alguém? Olha, dentro do voo? Você? É porque não tem polícia, né? Polícia, não. A bordo, e até bom isso, né? Pra gente saber que estamos seguros a bordo. Certo. Existe uma autoridade, que é o capitão. Só que o capitão, ele pilota e o copiloto, mas eles pilotam e eles são também a autoridade oficial do voo. Sim. Então, e os comissários, na medida que temos autorização dele, são a autoridade também. Então, esse passageiro... Eu estava lá na executiva, na classe executiva, bem tranquilo. Um voo de 14 horas. Caramba. De Dubai à Austrália. Certo. Dubai a Perth. Então, se você olhar aqui, eu posso mostrar aqui... Pode, lógico. Se você está em Dubai, aqui, e vai para a Austrália. Faz todo esse trajeto aqui. E são 14 horas. Estava no começo, na primeira hora do voo, na classe executiva. Já tinha... Oi, diga. Bem no começo, então? Bem no começo. Estava na classe executiva, já tinha recebido um upgrade, né? Trabalhei 2 anos na econômica. Fui promovido para a classe executiva. Menos passageiros, mas mais exigentes. Mas eu estava lá tranquilo, tomando o meu chá. O voo era longo. Passa uma menina da econômica. Onde é que ficam as algemas? Aí, teremos diversão nesse voo.
terroristas. Não era tanto. A primeira coisa que vem na cabeça, nossa, o que será? Mas ela parecia calma. Eu também, a gente tenta ler, né? As algemas ficam embaixo do assento do chefe do voo. E tem que lembrar disso também, né? Tudo tem que Você lembrar. vê que o comissário tem coisas... A gente sabe onde estão os extintores, onde está o gema, onde está tudo. Certo, né? certo. Na hora que precisei usar, eu soube. E ela foi confirmar, ok. Tava lá. Ela foi lá, pegou as algemas. Na volta, eu perguntei, do you need help? Você precisa de ajuda? Porque, claro, eu vou me oferecer. Claro. Não precisa de ajuda. Não. Ok, eu vou esperar um tempo, que eu não quero me envolver tanto, e depois vou ver o que está acontecendo. Porque não pode os 30 comissários ir lá ver o que está acontecendo. Não é um show. E aí, fica... Ficar 10 olhando lá o que está acontecendo. Claro, não é show. Não. Você falar que assusta daí os outros. Exatamente. Isso, o serviço segue. Claro, né? claro. Não pode ter nenhum distúrbio ali. Certo. Eu espero um pouco. Aí, mais ou menos uns 20 minutos depois, eu vou lá para trás, né, na econômica. Tá um passageiro algemado, com as mãos para trás, como tem que ser, né? Na hora de algemar e com o cinto. Ele não conseguia sair do assento. Então... Coitado, puxa. Imagina. Bom, coitado não, vai. O que ele fez? Então, exatamente. Não é qualquer coisa. Não é porque você foi Se algemado no voo. grosseiro com o comissário. Não é porque você levantou com o cinto... Porque isso tem toda hora. Exatamente. São pequenas coisas. Não é isso. Ele foi avisado uma primeira vez. O que aconteceu com ele, na verdade? Ele era um passageiro da Jordânia. Já tinha tido a primeira perna Amman, Dubai. Eu acho que ele já tinha bebido alguma coisa. Estava cansado, tinha bebido. Claro, tá nervoso, é normal. Vou tomar um whiskinho para... Mandou ver o goró lá. Mandou, exatamente. O cara muçulmano, ou pelo menos morando na Jordânia, não está tão acostumado a beber. Essa companhia dava bebida ilimitada. Certo. Né, assim, Então deve ter tomado. Deve ter tomado. Começou a mexer com alguma comissária. E foi avisado. Abordar ela, tipo... E encostar, disse que ele encostava no braço, encostava... Sei. Talvez até mais. Aí eu não perguntei detalhes, mas ele estava... E ele foi avisado... Tinha passado o limite. Passado o limite mais de uma vez. Então, a primeira vez, a segunda... Na terceira vez, você faz o aviso já em nome do capitão. Né? O capitão foi informado, o seu comportamento inaceitável. Se o senhor continuar, medidas serão tomadas. Ele continuou. Daí da quarta vez não houve. Aí não houve a quarta vez, exatamente. Aí tem procedimento para imobilizar, 2 por um braço, 2 em outro braço, pontos no corpo para você segurar ele e tal. Foi segurado, foi seguro, algemado e sentado no assento, né? Cinto de segurança. Só que o que acontece, né? Eram 14 horas de voo. Putz. Já imaginei. Olha só, galera, isso vai dar um corte muito bom aí. 14 horas de voo, o cara algemado. Se ele quisesse ir no banheiro? Então, o que essa a questão? É uma das, né? E aí? Se ele quisesse ir no banheiro, como é que seria? Então, tem que levar ele no banheiro e meio que... Você ajuda, você abre a calça... Não tem como, Abre a calça do cara? Não pode. Isso aí fora do Brasil, até no Brasil, você vai ser processado. Você vai ser processado, né? Claro. E outra coisa, a única coisa que com certeza não pode, que já tentaram, né? Tirar as algemas. Porque 90%, 95%, um grande número de pessoas... Ao tirar as algemas... Querem revanche. Sei. Parte para cima. Parte para cima. Você me algemou, eu estava com a razão, eu não estava. Não é para discutir. Ainda mais bêbado, né? Poxa, imagina. Sim. E outra coisa, quando você voa, né, a grande altitude, a bebida pega mais. Pega mais, é verdade. Pega mais. Tinha ouvido falar mais rápido. Então, uma vez algemado, você só pode entregar para a polícia, no destino. E até não tinha onde deixar, né? Que a gente está em cima do mar. Sim. O destino era a Austrália. Sim. Se ele quiser ir no banheiro, qual é o procedimento? O procedimento ele está sentado, você dá um cobertor para ele, tapa ele, faz nas calças. Imagina. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, cara. Quer dizer que o cara está algemado dentro do avião, ele quer ir no banheiro, fazer xixi, na número 1. Isso. Não dá para levar ir no banheiro. Então deixa ele sentado, coloca um cobertor embaixo dele e ele faz a calça. Por cima. Por cima. E ele se molha ali. Whatever you want. E os que estão em volta, as pessoas estão... Então, paciência. Na medida do possível, você reacomoda se tiver assento disponível. Tá, deixa ele sozinho. Tenta deixar o mais sozinho possível. Não tinha muitos assentos disponíveis para fazer isso. Mas aqui é isso que essa chave que a gente tem, o comissário de bordo. Uma coisa é segurança, outra coisa é serviço.
O mais importante ali é a segurança. E é onde as duas se encontram, né? Até que ponto vai afetar os outros e a segurança dele, ao mesmo tempo você não pode agredi-lo ou fazer... Mas fazer... E se for número 2, galera? E aí? O cara vai fazer na calça. Não se pergunta, não se pergunta. E o cheiro? Mas por isso tem o cobertor. O cobertor tá ali, ele não vai conseguir tirar o cobertor, ele tá algemado. Caramba. Eu fico imaginando, ele gritava de dor. Porque ele gritava, ele incomodava mais. Incomodava, não se pode tapar. Aí disseram, tapa a boca dele. Não pode também tapar a boca dele. Sim. Porque com a boca você não tá deixando ninguém em risco. Certo, certo. E pode sufocar a pessoa. Pode. Então, mais um processo. Mais um problema. Não, a segurança de todos, inclusive daquele passageiro que está causando problemas. Mas então é isso. Então ele ficou algemado, a dor que ele devia estar sentindo. Caramba. E o que acontece? Chegamos na Austrália, a polícia entra, todo mundo sentado, os passageiros sentados, a polícia entra, leva ele. Tá? Ele vai ficar dentro de uma lista, banido de voar nessa empresa, banido possivelmente de outras empresas. Vai ter problema na Austrália. A Austrália é um país muito sério. Eles são sérios quando chega lá. Poxa, total. As comissárias envolvidas diretamente, os comissários, tiveram que ir para a delegacia. Então, por isso que eu não fui lá de primeira. Todo mundo foi? Não, os que não foram... Eu não fui. Porque eu não estava envolvido. Eu sabia também disso. Eu sabia que quem tivesse envolvido diretamente ia ter que ir para a delegacia e ficar umas 4 horas. The Fly from Hell. Será que ele imaginou que ia acontecer tudo isso? Olha o distúrbio, tomar umas caipirinhas. Vocês que gostam de uma caipirinha aí? O pessoal... Não vou, mas tome uma, tome duas. Sabe? Mas não... O cara exagerou. E olha o trabalho... E para ele também o malefício, né? O problema que ele causou. Porque depois passou a bebedeira. Depois de umas 10 horas de voo, na 11ª hora, ele começa a chorar, arrependido e com vontade de ir no banheiro. Acho que passou Claro, passou. Claro. Aí todo bêbado, quando passa, chora de arrependeu. Que droga que eu fiz. Não, ele viu e queria se desculpar e tudo. Tá desculpado, senhor. Não, tranquilo. Mas algema a gente não pode tirar. Certo. Porque é um negócio de segurança. Exato. Então, em voo acontece isso. Acontece nascimento a bordo. Acontece também. Vai acontecer. Tem 3 ou 4. Aí o número é um pouco maior. 3 ou 4 nascimentos por ano. Pelo menos nasce mais do que morre a bordo. Acho que a bordo dá para chegar em algum lugar, né? Sim. Mas acontecem nascimentos, também tem material para isso. Para ajudar no parto. Para ajudar no parto, tem equipamento. Tem gente experiente nisso também, né? Então, vocês fazem algum curso para isso, sim? A gente entende como funciona o nascimento, a gente vê vídeo. Eu vi uma placenta, nunca tinha visto uma placenta, sai. Certo, como é que faz? Tudo em inglês, essa que é a dificuldade também, né? Certo. Aqueles termos técnicos. Técnicos, mas a gente vê até para ajudar a saber como reagir. Então, tem coisas acontecendo o tempo todo. Nossa, você vai embora. Por exemplo, a gente fazia voos para o Iraque. Para o Iraque? Isso. Por mais que não tenha guerra lá... é meio... E daí poderiam ir o quê? Iam 2 seguranças da empresa armados dentro do voo. Caraca. Aí tinha o procedimento também, né? Para eles não se serve álcool. Eles não iam pedir. Mas se você esquecer, se eles esquecerem, eles fazem tanto esse voo, eles são seguranças, né? Eles estão ali para... Sim. Então o cara armado... Que loucura. Então as experiências eram muitas e tem um negócio também que acontece, né, nos voos. Tem um raio ali de atuação. Se eu mostrar aqui, por exemplo, se Dubai está aqui, mais ou menos qualquer voo de até 4 horas, um raio aqui, em volta aqui, você vai e volta no mesmo dia. Certo. Não é turismo, não é para você... você vai para o Egito e volta no mesmo dia? Sim. Não é para você conhecer o Egito, é para você fazer. E aquele avião não pode... Aquele avião não pode ficar parado. O avião é dinheiro. Já que você falou nisso, desculpa te cortar até... Claro. É que a história é tão assim, excitante do ponto de vista de novidade, assim. Sim. Né? Você falou sobre um esquema de você, como comissário de bordo, estar disponível... para voos. Como é que é o nome? É stand-by. Stand-by. Você, como comissário de bordo, você fica em stand-by. Ou seja, você está disponível. E como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Então, é muito estranho isso, né? E é até difícil. Sei. Tanto que eles colocam os comissários 1 mês por ano
para ficar nesse stand-by. Certo. Como é que funciona o resto do ano? Você tem os seus voos no começo do mês, recebe os voos, você vai para a Índia, você vai para Paris. Cronometrado, você já sabe a sua agenda. Isso, tal. 2 dias de folga, a agenda é louca? Tá. Muito louca, mas você tem uma agenda. Certo. Você Você sabe o que vai acontecer. Tá. Exatamente. Tem voo à noite, dia, domingo, feriado, não importa. Tá. Mas tem um mês que o que acontece também com qualquer pessoa, qualquer profissão, né? A gente não... Pode faltar o trabalho, né? Pode ficar doente. Pode se atrasar para um voo. Sim. Acontece, né? Assim, Acontece. o índice é pequeno, o comissário... Isso eu aprendi também lá, né? Como comissário, a gente tem que aprender a ser muito pontual. Sim, sim. Isso aí, nós brasileiros, né? Diferenças culturais. Certo, temos probleminha com isso. Temos um problemão com isso. Sim, sim. Mas lá eu aprendi... A ser mais pontual. Total. Mas já me atrasei, já perdi voo. Uau! O trânsito, não sei o quê, Dubai é uma cidade grande e tal. Sei. Acontece. Tem que ter alguém para te substituir. Você não pode deixar de voar. Sim. Né? Como eu disse, o avião não pode parar. Certo, o avião certo, é um ativo, imobilizado. O Claro, avião tem que claro. chegar, voltar. E outra coisa, é caro parar um avião. Sim. Não tem vaga de garagem. Você perde, depois tem que... Você não só não ganha, como perde. Exato. Para estacionar um avião. Agora, na pandemia, teve aeroporto lotado de aviões estacionados. Então, e é caro isso. Então, o avião segue, ele vai e volta. Certo. Então, não pode parar. O que acontece nesse mês? Um número de funcionários fica de stand-by, de prontidão. Certo. Acontece também aqui com comissários brasileiros. Esperando o telefone tocar, hoje você vai... Eu imagino que seja... Hoje você vai ter que voar para a Itália, tudo bem, mas daí no dia seguinte, você está lá na Itália, te chamam de novo, você tem que ir para a Suécia. Então, é mais ou menos assim ou não? Mais ou menos. Você fica à mercê deles. Daí. Total. São 2 tipos. Tem o que fica em casa, que você recebe essa ligação mesmo, que é quem avisou com antecedência. Fiquei doente, não vou poder daqui a 4 horas ir no voo. Certo? Porque a aviação realmente deixa muita gente doente. Tem gente que não consegue se acostumar. Né? Ficar naquele ambiente, você fica doente. É muita... Psicologicamente falando? Mas também fisicamente. Também Agora, na pandemia, cansaço. a gente viu não dormir na mesma hora. Ah, sim. E gripes, e resfriado, e influenza. Você tem contato com muita gente. É muita gente, né? Dependendo da tua imunidade, você não tem saúde. Tem um número de comissários que nos primeiros 6 meses ficam muito doentes e saem. Caramba. Então, acontece de ficar doente. Certo. Aí tem 2 tipos, então. Um que você fica em casa recebendo a ligação, mas tem um pior, que você vai para o aeroporto, fica numa sala, já arrumado, porque pode acontecer na última hora. Né? O comissário se atrasou, perdeu... E se não rolar nada, se não tiver um voo, você vai ficar no aeroporto esperando? Fica ali, aí tem escalas, tem um limite de de 6 em tempo. 6. Isso, eu não fico 24 horas, eu fico 6 horas. Tá. Vem mais uma turma nova, 6 horas. E daí, fica lá, fica tá. rodando. Mas daí eu fico numa sala ali, arrumado. E pode ir para qualquer lugar. Não, você tem que ficar na sala, tem Não, banheiro. sim. Isso, mas pode ir para qualquer lugar do mundo. Do mundo. Você faz a mala. O que tem dentro da mala? Roupa para quente, roupa para frio, roupa para voos de 3 dias, roupa para voos de 1 dia. Você pode ir para o Brasil, pode ir para um bate e volta, como eu expliquei, né? Você vai e volta. Olha só. E assim... Fantástico. Plano, mas não tem como ter plano, né? E você vai, e daí chega, a pessoa pega o telefone, tipo o Big Fone do Big Brother. Atenção, você vai para Sydney. E daí você tem um tempo ali de avisar os teus colegas, não vou almoçar hoje. Tô indo para Sydney. Tô indo para Sydney, sem saber, e fica daí pelo menos um dia incomunicável quase, né? O voo é longo. Nossa. Então, 1 mês no ano acontece isso. E também a diferença de temperatura também, né? Verão, inverno. Sim. Eu posso ir para a Rússia, -5, para Sydney, 42. Olha só. E isso também deixa vocês doentes, claro. Claro, exatamente. Márcio, Então... cara, a gente poderia ficar as 2 horas só falando dessa tua experiência, porque essa é a mais... Eu diria a mais exótica, talvez, né? Sim. Talvez a mais fora dos padrões, assim. Não é como um trabalho como um engenheiro, por exemplo, um médico, a gente já sabe o que vai acontecer. Um voo com pessoas tão diferentes, de perfis diferentes, línguas diferentes. Né? Então, muita coisa pode acontecer. É como você falou, eu nunca tinha pensado nesses termos, mas é verdade. Ali, pessoas diferentes, próximas, por um número de horas, querendo ser servidas, com um espaço limitado, que irrita, que deixa as pessoas meio sem paciência, querendo ir no banheiro, querendo comer... Né? Você tendo que servir 500 ao mesmo tempo. Então, eu imagino que deve sair de história ali. Mas tem história bacana também. Você me falou de uma história. Então, para finalizar esse assunto, porque senão, galera, a gente só vai... Eu quero saber mais da tua carreira
tua volta para o Brasil, o que você sente que você aprendeu, que aliás um exemplo ótimo sobre uma coisa é você ir para fora, outra coisa é você voltar, né? A percepção sua do teu próprio país, né? Aquilo eu estou curioso também. Mas você estava me falando, você ia mostrar, até se trouxe aí. Obrigado, então, galera, pelo Globo aí, ficou super legal. Eu olhava, quando eu era o telespectador do podcast, eu ficava vendo aquele Globo. Aí eu quero usar aquele Globo se eu for um dia lá, sabe? Fiquei feliz. Você ficou de olho. Fiquei de olho no Globo lá atrás. Sei. Então, o que aconteceu comigo tem a ver também com idiomas. Olha só, depois eu vou mostrar o Globo. Certo. Tava num voo de Dubai para Los Angeles. Olha só, de Dubai. É um voo de 16 horas. Sim. Imagina só. As pessoas dormem, acordam, comem, dormem de novo, acordam. 16 horas. E continua. Então, o voo é longuíssimo. Tô eu novamente tomando meu café lá. Tava na Econômica nessa. Aí a chefe do voo chega, o telefone, Márcio, o telefone para você. Como assim? Não é tão comum assim ficar. Então, não sei o que, você tem que ir lá ver o treinamento das luzes de segurança. Certo. Tá, luz de segurança? Que luz de segurança? Meu, e tem que ir no cockpit, vai falar com os pilotos. Meu, lá, né? Aí eu comecei a pensar, deve ser algum boletim de atualização que eu não li. Quem tem culpa, né? Eu não li alguma coisa, porque todo mês... O que eu fiz, né? O que eu não li? Aí, qual é a informação que eu não tô ciente? Meu, aí eu fiquei indo... Tem que ser agora? Tem que ser eu? Não. Tem que ser eu, exatamente. Né? Você é o próximo, já foram os outros. Meu, todo mundo tá fazendo esse treinamento, mas que sai, então tem que fazer. Sabe? Eu tô de boa. Posso terminar meu café? Ok. Daí eu entro lá no cockpit, tem um procedimento para entrar na porta, né? Bater, tal. Tem um código. Você digita um código e o piloto autoriza ou não a tua entrada. Depois de ataque terrorista, aquela porta é blindada. Entendi. Ele que autoriza, mas você pede através de um código. Certo. Entrei. Aí, entrei no cockpit. Primeira coisa, eles apagaram a luz. Ai, meu Deus. Eu não vi. O que tá rolando aqui? Que procedimento é esse que fica os pilotos e o comissário no escuro? Sabe? Eu comecei a ficar assustado. Tá, daí o piloto e o copiloto, eles nem olharam na minha cara. Aí eu disse, o piloto, né, o da direita, só chegou e fez assim. Apontou assim, nem olhando na minha cara. Eu tô aqui atrás, chegando, ele fez assim. Tá, e o que eu faço, meu Deus? E não sabia o que fazer, e ele não ligava a luz. Não falou nada? Não falou nada, meu. Que treinamento é esse que tem que ficar no escuro, quieto? Será que é uma pegadinha? Será que né? Meu, a imaginação voa. Aquele 1 minuto parecia 1 hora. E eu sem entender. Aí chegou uma hora que eu pedi a Deus para me tirar disso, eu não sei. Aí eu olho pro céu, assim, né? Onde ele estava apontando. Exatamente. Eu olhei, nem para onde ele estava apontando. Eu olhei para qualquer lugar, assim, pedindo para me tirar dessa situação. Tá, daí eu olho, quando eu vejo, era a aurora boreal. Putz, coisa mais linda, né? Não, e lá de cima, tem gente que vai, né? Espera até o dia bom para não ter nuvens. Lá em cima não tem nuvem. Eu tô acima das nuvens. Certo. Então, ela era fortíssima, linda. E depois, eu trouxe o mapa para isso, para explicar. O voo era de Dubai a Los Angeles. Mas a gente olha o mapa e não tem o globo. Então, a gente acha que os voos são sempre na horizontal. Não. Certo. De Dubai a Los Angeles, você atravessa o polo. Então, você vai por cima de Dubai, atravessa o polo, chega a Los Angeles. Sim. É a distância mais curta. Você passa por isso que você vê. Por isso que a aurora boreal está no Polo Norte. E era linda, e as cores, e depois eu entendi. O meu problema foi de tradução. Não era luz de segurança, era Northern Lights. Sim. Que são as luzes do norte. O jeito que eles chamam a aurora boreal. Uau. E eu me confundi com segurança. No fim, eu olhei para aquele piloto... agradecido, que gentileza dele. De ter me mostrado. Ter mostrado para todos os 30 comissários. Olha que 10. Aí eu fiquei olhando para aquilo. O cara pensar em vocês, assim, você foi legal até. Poxa, eu pensei que ia ser um terrorista, ou que ia ser agarrado aqui, vai saber aí. No escuro aqui. Eu julgando vocês aqui, meu Deus. Obrigado. Vai mostrar talvez a coisa mais linda do mundo que você viu. E não tinha como tirar foto. Que pena. Porque é tipo tirar foto da lua, né? Não fica boa. Sim. Então eu tentei
cristalizar na retina e ele gentilmente, agora você pode chamar o próximo. Ele estava deixando todos. Sim, sim. E foi um problema de tradução e não entender onde é que eu estava no Globo. Maravilha. Né? Então foi... De todos esses países que você teve viajando, você até tatuou, porque marcaram a sua vida na pele, literalmente. Sim. Se hoje você tivesse que morar num deles, mas morar, tipo... Você tá bem em Curitiba, gosta daqui. Desses aí, qual você moraria? Pergunta difícil. É difícil, né? Porque todos foram boas experiências, né? Não, todos têm alguma coisa legal e tal. Eu tenho esse negócio com a Itália, que é onde eu falo idioma, tenho família. Desculpa, eu só estou vendo aqui que a gente recebe umas perguntinhas aí da galera. O pessoal já está assistindo. Olha! E fica mandando as perguntas. Mas vai falando, por favor. Tá, não. Eu gosto muito da Europa. Eu acho não sei, que pergunta difícil. Eu gosto muito da Inglaterra. Vou copiar o Smoker. Esse é um dos meus... Eu gosto muito da Inglaterra, né? O tempo é fechado, é meio carrancudo, mas é tipo Curitiba. E eu gosto das pessoas. Eu gosto... Da efervescência cultural, né? Exatamente, da mistura de pessoas. Certo, né? Tem imigrantes de tudo que é lugar do mundo. Eventos culturais e aquela... Né? Os museus em Londres. Museus. Eu amo Londres, né? Eu acho que as pessoas são ou Paris ou Londres. É verdade. Pô, são tão diferentes. Sim, eu sou Londres. Você gosta de... Eu também. Eu amo Londres. Você gosta de música ou não? Gosto. Qual o tipo de música que você gosta? E Londres é a meca da música mundial. Eu sou anos 90, anos 2000, legal, mas eu sou mais pop. Eu não sou tão roqueiro, gosto de rock. Sim. Gosto de Bon Jovi. Certo. Vi o Bon Jovi aqui em Curitiba. Legal. Mas eu gosto do jeito. Pop. Entendi. Sabe? Entendi. O inglês é muito... E ele tem uma mente mais aberta, eu acho, que o americano. Isso eu não tenho dúvida. O americano... Eles são tradicionais, porém eles são abertos para comportamentos, né? A diversidade parecem ser mais... Né? O inglês deles é mais difícil, né? É mais difícil entender. Eles são muito cuidadosos com o idioma deles, né? Sim. Uma vez eu paguei um mico, fui falar, eu estava aprendendo inglês, eu também morei na Europa um tempo. Sim. Eu estava aprendendo inglês e encontrei um inglês num bar e fui falar qualquer coisa que ele tinha um sotaque. O seu sotaque britânico. Pô, o cara olhou pra mim e falou: quem tem sotaque é você, cara. Eu sou inglês, né? Verdade, o dele não é sotaque, o dele eu não tenho sotaque, você que tem. Sim. Nunca mais. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Profissionalmente, então, em relação à língua, acho que eu já havia até perguntado, você acha que... Então, é fato, é batata que as línguas abriram toda uma saída para o Brasil e uma vista de um mundo. Mas daí a tua experiência ao voltar para cá. Daí você... Como é que foi? Você viu o teu país de uma outra forma? Há coisas que você valorizou e coisas que você... Como é que foi? Como é que foi a tua percepção dessa volta para cá? Não, então, eu digo para todo mundo e para os alunos também... não é fundamental, mas é assim, na verdade. Ter essa experiência, se descolar da sua realidade para entender a sua própria realidade. Correto. É aquilo que eu estava falando antes para você. É tipo sair do seu corpo e ver o que está acontecendo de fora. Ter uma experiência out of body. Total. Assim. Sabe aquela experiência que você ouve falar nisso? Você já teve alguma dessas? Não. Eu tenho medo. Eu quando era criança, eu acho que eu tive. Você sai, o corpo parece que sai, né? E você olha para baixo e vê ali. É disso que você está falando? Isso, exatamente. É como sair do teu país, você sai e olha para o teu país de uma outra forma. Total. E daí você se entende o seu país, entende... O que você faz, se é certo, nem vou dizer se é certo ou errado, mas tem coisas que a gente... O teu contexto na vida, né? Take for granted, quer dizer, você acha que é normal. Certo. Então, até relação de família, relação com amizades, como nós brasileiros somos informais, a gente é extremamente informal. Os mais informais do mundo. Com certeza. Eu acho que a gente... Percepção, é mesmo. Sabe, as pessoas falam da vida pessoal... Abertamente, em pouco tempo, né? Em pouco tempo. E eu acho legal, eu gosto disso. É o nosso jeito. Sabe? Na aula, os alunos começam, professor, aconteceu isso com a minha vida, não sei o quê, tal, legal. Poxa, em outro país a pessoa não falaria. Você sente que você está ajudando alguém. Claro, você consegue dividir experiências certo. Mais profundas. Sim. Fora do Brasil, a primeira vez, né, que eu saio falando alguma coisa... As pessoas já... Como assim? Eu não sou tão amigo assim para você me dizer... Não se abra dessa forma, rapaz. A própria pessoa... Eles nunca vão dizer. E vão se assustar se você
Mas nós somos também conhecidos por isso. O negócio de segurar na mão, de abraçar, de beijar. Dar beijinho, Poxa, muçulmano já cometia essa gafe de estender a mão a uma mulher muçulmana. Ah, sim. E a mão ficou no vácuo. Putz, é claro. Porque não pode, né? Não pode pegar numa mulher. Não pode. Então, tem umas experiências, né? Até esse negócio de beijar e tal. Aqui no Brasil, às vezes, você atrapalha. Em alguns lugares é 2, outro é 1. Sim. Aqui em Curitiba é 1. Aí onde você está é quantos? Né? Parece que lá no Rio é 3, não sei. Lá no Rio era 3, no Nordeste parece que, sei lá. Mas sempre tem beijo. Sempre tem beijo. E sempre tem mão. E sempre tem um contato físico e é normal. E a gente abraça, e mesmo no trabalho. Sim. Né, eu vou chegar aqui, talvez se eu estivesse fora do Brasil, eu não ia chegar e te estender a mão. Com certeza. Ok, um japonês, jamais. Né? Com Um japonês. Eles também são bastante. E em Dubai, por exemplo, só fazer esse parênteses. Claro. Beijar em público não é algo bem visto. Ah, bom, imagino. Sabe? Então, eu lembro que estava com meus pais, meu pai deu um beijo na minha mãe, aí ele disse, pai... Cuidado. Mas eu tava brincando com ele. Eles iam entender, sabe? Não é algo errado, sabe? É coisa de estrangeiro, sabe? Mas ainda brinquei com meu pai. Latino, meu pai tinha 60 anos. Eu disse, pai, nunca beija a mãe, justo em Dubai. Logo aqui, cara. Logo aqui. E tinha outro também, embalada. Essa é outra história, né? Já volto pra carreira. Tá. Embalado, o que acontecia? Você podia ficar com pessoas, pode. Acontece, mas não como aqui, né? Exatamente. Então, o que já aconteceu? Do segurança chegar... E separar. Não separar. Ele é gentil, ele sabe. Né? Ele chega assim, meio que rindo. Amigo. Tá? O segurança também não é local. Né? Ele é um cara, um indiano trabalhando na segurança. Entendo. Daí ele viu ali, a pessoa se emociona ali, tá ficando, o brasileiro de quente, exagero, exatamente. Mas então, profissionalmente, eu acho que enxergar de fora, não só a relação pessoal, mas também relações profissionais, ter essa capacidade de se adaptar. Então, você vai ter que dar uma aula, um aluno que você não conhece, um aluno problema. Não tem problema. Eu estava num voo falando inglês com passageiros com problema de saúde. A gente dá um jeito, essa adaptabilidade. A adaptabilidade do brasileiro é incrível. Total. Então, para lidar com pessoas, né, para se conectar com pessoas. Certo. Eu digo também que, além de ser um restaurante que voa o avião, é uma sala de aula. Eu tinha que ensinar procedimento de segurança, fazer as pessoas se comportarem. Escola de vida de aula. Você está ali, eu tenho mais ou menos um professor. Então, para dar aula, como na arquitetura também, na hora de ter referências. Certo. O arquiteto, o que é criatividade? Dizem isso, né? Criatividade é você esconder as suas fontes. Sim. Você ter vários locais de repertório. Viajando bastante, você abre a mente para outras ideias de espaço, outras ideias de mobiliário, outras ideias de cidade, de restaurante. E daí você tem aquela ideia e pode trazer essa referência, tanto em aula, que eu dou aula também de arquitetura, mas num projeto arquitetônico. Entendi. Por exemplo. Olha que riqueza, né? Você ter experiências variadas, né? Como arquiteto, como comissário de bordo, aparentemente não relacionadas. A gente tem essa tendência de colocar as coisas em caixinha, né? Sim. Isso aqui é psicologia, isso aqui é geografia, isso aqui é história, psicologia, né? Gestão, seja lá o que for, mas o ser humano é uma coisa só, a gente é uma coisa só. A gente tenta entender as coisas em caixinha. E é legal ter essa percepção assim de grandiosidade que a gente é. Só que você vai aprendendo com a experiência. Quando você volta para o país, eu também tive uma experiência. Quando eu voltei, foi, eu acho que mais impactante do que a ida. A ida você está deslumbrado, né? Vou conhecer, vou mudar minha vida. Mas a volta, você, caramba, o que está me esperando ali? Será que eu vou conseguir? Não sei, é uma experiência diferente, porém tão rica quanto. Não, eu acho que a volta fica mais rica até. Sim. Sabe, o Brasil hoje eu vejo de uma outra forma. Sim, o Brasil mudou muito em pouco tempo. O Brasil mudou, mas a minha percepção também mudou. Sim. Né? Hoje eu tenho assim, uma percepção, uma paciência com isso aqui é um jeito nosso brasileiro. Claro, o meu aluno talvez atrase um pouco. Quase cultural. O aluno ri de tudo. O estrangeiro é sério. A gente ri. A gente está no problemão, tudo dando errado. A gente está rindo. É verdade. É uma coisa nossa. Isso é legal. Isso é legal, sabe? Então... Isso me leva à nossa próxima pergunta. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, existem equivalente às 8 bilhões de pessoas. Existem 8 bilhões de ideias sobre o que é sucesso.
né? Porque cada um pensa de uma forma, cada um tem um conceito do que seja sucesso, né? Tem uns que, pô, sucesso é ganhar grana, sucesso é ser bonito, sucesso é aparecer na Rede Globo. Um podcast. Podcast, como sucesso é para... O que é sucesso para você? Indo direto na veia, Márcio. Isso aí. Não, sucesso para mim é desafio. Desafio. Primeiro, o sucesso ele é impermanente, né? Você atingiu o sucesso? Atingiu, legal. Qual que é a próxima fase? Tem que entender que ele vai passar, não importa o que você esteja fazendo na determinada etapa da vida. Sim. Sucesso é desafio, sucesso é aprender. Eu acho que eu gosto de ser professor porque eu gosto de aprender. Sim. Eu estou sempre aprendendo outros idiomas. Você aprende com os alunos? Com os alunos aprende-se muito, meu Deus. Sim. Eu digo aqui, ó... Ensinar é um aprendizado. Né? Poxa, eu tô numa experiência reforçando meu inglês sempre, sabe? Sim, é um negócio que você tem que reforçar. Exato. Meu, eu digo, é um prazer estar aqui com vocês e se eventualmente eu não souber alguma palavra, eu vou ver com eles. Certo. Então, desafio. Eu gosto dessa coisa de fazer coisas diferentes. Eu acho, poxa, você está aqui apresentando esse podcast, você tem consultoria, você tem aula, você... Certo. Isso aí mexe com partes diferentes do seu cérebro, eu acho. Certo. É aquele negócio, é igual a academia. Você vai num dia da academia, faz os membros superiores. Sim. Outro faz os inferiores. Não é a mesma coisa. Uhum. E você está aqui apresentando, você está dando aula, ou eu estou dando aula, estou fazendo projeto de arquitetura... Eu tenho uma parte acadêmica também, então eu já publiquei fora do Brasil, Olha capítulo que bacana, de livro. Sério? Então, de pesquisa, né, como professor de arquitetura. Sim. Então, essas muitas experiências e muitos trabalhos... Ativam diferentes partes do cérebro. Total, e isso me deixa feliz. E se eu estava fazendo um projeto agora de manhã, vim aqui dar o podcast, de tarde eu vou, de noite... Vou dar uma aula? Sim, ótimo. Bacana. Eu acho que é um dia diferente. Sim, rico e cheio de experiência. Rico e eu sei que também é transitório. Daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. Sim. E acho que se adaptar a essas mudanças... O problema é quando a gente está muito enraizado numa coisa. Sim. A gente sofre com a mudança. Quando você está muito na zona de conforto, né? Total. E além de você não aprender nada novo, a vida passa mais rápido. Né? Contrário, passa mais devagar. Uhum. Você tem a ideia de que você não está aprendendo nada, daí aquele senso de inutilidade perde. Mas é você mesmo que fez aquilo por estar na zona de conforto. E você tem esse perfil de quebrar essa zona de conforto, né? Sim. O fato de você ter ido fora e voltado, encarado, que você não se contenta em estar no mesmo lugar toda hora. Que bacana. Não, mas... Mas você estaria pronto para hoje você ir para um outro lugar ou não? Além de morar, que você falou, você moraria... Na Itália, por causa da experiência. Isso, não, eu disse que eu sou apaixonado por Londres. Londres. Amo Londres. Dependeria do fazendo o quê? Né? Fazendo o quê? Isso, as pessoas que eu ia encontrar. Iria com outro perfil de mentalidade. Isso. Estou muito bem em Curitiba. A cidade é ótima. Eu digo, eu não voltaria... Até isso, né? Depois de conhecer um pouco o Brasil, mas especialmente o mundo, eu não voltaria para outro lugar do Brasil. Eu acho que Curitiba é mais organizada. Dizem que as pessoas... É mais limpa. Dizem que as pessoas são... Fechadas. O gaúcho lá de onde eu vim também é. O estrangeiro, o americano também é. Mais até. E o curitibano... Tem uma mistura tão boa aqui em Curitiba. Tem gente de tanto lugar, sabe? Toda vez a gente está encontrando gente de outros lugares do Brasil e do mundo. Então, adoro Curitiba. Dependeria da proposta. Eu não vou dizer que o financeiro não seja importante. Certo, claro. Sabe? Dependeria da proposta, fazendo o quê. Quando, como, onde. Exatamente. Coisas, mas eu tenho essa habilidade de poder me adaptar, com certeza. Sim. Sabe? E acho que isso é importante, né? Você poder ter essa flexibilidade. Sim. Mas eu estou numa fase bem Curitiba mesmo, sabe? Gostando, conhecendo gente. Poxa, o meu prazer de estar aqui conversando contigo. O prazer é nosso ter você aí. Trocando essas ideias, Sim. assistindo outras pessoas, fazendo parte da equipe. Isso é riquíssimo. Isso é muito legal. Isso dá uma diferença, né? A gente sempre tem uma mania, né? É meio comum do ser humano em geral, da gente colocar tudo numa... a gente... sabe quando você... tudo entra como característica geral. É sempre assim. Como é que fala aí? Puxa, esqueci a palavra, me deu um branco agora. Deixa eu tomar água para ver se volta.
quando você generaliza as coisas. Aliás, isso é uma tendência humana. Vamos generalizar. Aqui em Curitiba, todo mundo é fechado. No Rio, todo mundo é safado. Em São Paulo, todo mundo só pensa em trabalhar. E isso é com o mundo inteiro, é com todas as coisas, com todas as pessoas. E a gente só perde com isso. Mas inclusive, eu faço alguns cursos de PNL. Isso é uma das coisas que a gente tenta evitar essa generalização. Eu tenho certeza que ao viajar para fora, você aprende a não generalizar tanto. Porque nada é em ferro e fogo. Não quer dizer que todo russo tenha tendências comunistas, que todo japonês seja frio ou que sei lá o quê. Nada disso é verdade, né? Generalização né? E eu acho que você pode confirmar comigo o que você acha. Que generalização é o mal que você faz para você mesmo, porque te tolhe. Sim. Né? Te limita. Se generalizar as coisas. Eu acho que pode generalizar no início, eu acho que pode levemente, eu não vou dizer que seja totalmente errado, mas esteja aberto para ter uma ideia. Não está totalmente errado. O brasileiro é mais aberto. Mas esteja aberto para as exceções. Que às vezes as exceções são tantas. E outra coisa, nas suas relações, né? Você pode fazer um círculo de curitibanos que falem um monte. É verdade. Depende das pessoas, Claro depende de quem você... E depende também de como você age. A forma que você está... Se você é aberto... Isso é um bom ponto. Né? A pessoa espelha muito o que você está fazendo. Isso é totalmente verdade. Se você chegar aqui falando, você vai falar mais, Com vou falar certeza. mais e a relação é outra. Nossa, muito boa resposta. Isso aí é excelente. Tudo depende de você. Claro, Tudo inclusive o próximo. Inclusive o relacionamento com as pessoas depende de como você aborda elas primeiro. Nunca espere que o outro venha a abordar você. Sempre seja primeiro a fazer assuma esse papel. Sim, paute, né? Organize, Exato. faz o frame ali do que vai acontecer. Exato. Claro, e esteja aberto a alterações. Ao que acontecer, esteja aberto para esse crescimento com cada um. Então, mas olha, tem sido um prazer as tuas histórias, a gente poder ficar o dia inteiro aqui. Infelizmente as coisas têm tempo. Sim. E fiquem de olho, porque 5 Minutes está chegando aí. É aquele momento do nosso podcast que a gente usa outras línguas para se comunicar, conta uma história errada, só por 5 minutos no máximo. Fiquem ligados que o de hoje vai ser bem bacana. Mas isso aí, eu queria agradecer muitíssimo a vocês, a audiência, e a você mais uma vez. Obrigado aí, Paulo. Né? Foi um prazer estar aqui. Foi um grande prazer te conhecer. Adorei. Foi bacana. E vamos marcar outra, porque eu tenho certeza que tem muita história que você não lembrou hoje. Verdade. Que da próxima vez, podia ter falado aquilo, cara. Podia ter falado daquele voo lá. Vão ver os comentários, vão ver o que o pessoal quer saber, né? Exatamente. Acho que com o idioma você consegue ter experiências muito diversas. Isso que é legal. Com certeza. Foi um prazer estar aqui. Os idiomas abrem para você, né? E você já fala, quanto mais você fala, mais, né? Fico com mais vontade de aprender. Muito obrigado, meu querido. Valeu, Foi um grande prazer. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência. Até mais. Hello guys, 5 minutes is up. That's the time of the show that we speak different languages. Yeah, depending on our guest, we speak his language, right? Today, you must have watched him before in our first part of the program. And this guy, Marcio, he's like incredible. He's got an incredible experience in life. He's done many different jobs. It's been a pleasure interviewing him. But now we are going to hear some Italian. I don't know about you guys, but the Italian language is one of the languages that I think are the prettiest ones in the world. There's no doubt about it. Italian and French is just right there, right? And Marcio has been here with us before. He told us about his tremendous experience, but now we would all like to hear him speaking a little bit of Italian, a little bit of what he told us before, but this time around in Italian. So Marcio, are you ready, man? How's it going, buddy? Sicuramente, ragazzo. Sicuramente. Ragazzo, non è così. Noi usiamo le mani, sempre le mani, molto le mani, e parliamo alto, molto alto. È una cosa culturale, sì. E anche tu hai la famiglia italiana, sì? Tu sei dalla Stella. Is also, ragazzo, it's Italian. Sì, bravissimo. No? Your family's from where, man? It's like somewhere. My family's from Piemonte. It's all the way up north. So I heard. I was there once. Vicino like Torino, a Torino. Torino, yes. Esatto, I was just around that area. But yours is from where? È di Veneto. Veneto. Esatto, Veneto. Vicino a Verona. Vicino a Venezia. Ma questa conversazione è pazza, perché tu parli inglese e io parlo italiano. Man,
That's incredible. We had just before the same thing, but in Spanish, right? Ah, sim, and it's funny interessante. how the Latin languages are very close. We can understand each other. Sì, Italian sì, and Spanish, at least. French is a little bit harder. And there's vero. another Latin language that's from Romania. It's a little bit harder. It goes a little bit off. No? Sì. But Italian, it's very easy to learn. How long did it take you to learn Italian? Magari 3 anni, un italiano perfetto, sì. Ma è facile, magari in un anno è possibile di un studente parlare italiano. No kidding. Sì, perché è più difficile è scrivere, sì, scrivere è più difficile, leggere, parlare, ma è importante studiare. Yes, Sì, se yes. tu vuoi parlare bene, se tu Yes. vuoi capire tutto, Right, se tu right, vuoi right. andare in Italia con sicurezza. Right. Sì, right. questa è una cosa diversa. Gli italiani non parlano bene l'inglese. They don't, right? They have a strong accent. Vero. You can tell right away that this guy is Italian when he's speaking English. Loro preferiscono parlare italiano. Anche se tu non parli bene, loro preferiscono parlare italiano. Yes. E è molto interessante. E la cucina italiana è meravigliosa. Oh, man, tell me about it. What is your favorite Italian dish? Io preferisco la lasanha. Lasanha. Bolonhesa. A bolonhesa. La vera lasanha, não la lasanha. La pizza, io amo. Okay. Amo, sì. Right. Di prosciutto e formaggio, per esempio. Wow, prosciutto italiano. Prosciutto crudo. The prosciutto, that's... Formaggio, la pasta, tanto tipo di pasta, pasta alho e olio, pasta gialla, allo zafferano. Então, la cucina italiana è... io parlo la cucina italiana... Isn't that incredible, man? It seems like it's in the blood or something. I hear you talking. It seems like I feel like talking too. I've never had an Italian class in my entire life. But I don't know if it's proximity or something, but you feel like just... No, è molto divertente, è interessante, è un'esperienza diversa di imparare, di studiare italiano. Right. Come io ho detto, la cucina italiana, gelato, non ti piace gelato? Gelato, ice cream. Sicuramente. Yes. O gelato italiano è famosissimo. Yes, sì. yes. La storia italiana. A storia italiana. I romani. Right. Sì, Romans. Firenze. Romans. Sì, una storia, il risorgimento, è molto interessante. Quando studiamo italiano, studiamo anche la storia, la moda, il design italiano. You can separate those things. They're so part of the Italian culture, you can't tell them apart, right? It's part of it. Is the food, calcio, calcio or soccer? Calcio, esattamente, no, bravo. Sì, no, Do you like calcio, soccer, football? Sì, no, è molto interessante. Io amo. You like it? Sì. Right. Il calcio italiano è importantissimo. Man, I was so sorry to hear that they're out of the World Cup. Man, è vero, è molto triste. No, molto triste perché Italy, man? Italia è importantissima nel mondiale. Yes, that is true. Without Italy in the World Cup, it's not going to be the same anymore. Esatto. No, it's true. Ma che Italia... Cosa facciamo, né? Sì. Ma è interessantissimo. Il calcio è parte della cultura italiana. Sì. Uguale Brasile. Yeah. Uguale Brasile. Loro amano il calcio, noi amiamo anche. It's the same thing. Yeah. Sì, we have the same connection with soccer as they do, as you guys do. Sì, you guys. Io non sono italiano, un po' italiano. Well, you also look like Italian. Of course, you come from an Italian family. Sì. You know, when I lived in the States, man, it was it was strange. People when they came to talk to me, they wouldn't ask me where I was from. Mm-hmm. They would straight to ask me, what part of Italy are you from? Like straight through. Sì. What part of Italy are you from? Because they assumed that I was Italian by the way I looked. Maybe this big nose. You don't have a big nose, but you do have an Italian magari, un po'. Ma well, not every Italian has a big nose. Man. Come on. That's not generalized. Sì, ma questo è bello, è parte della cultura. È parte della cultura. un naso grande. Naso grande. Un naso grandissimo. Un naso enorme. grandissimo. Bravissimo, ragazzo. Sì, Great, man. Molto interessante. Molto interessante. We could be talking like forever. Bravo, io parlo italiano, tu inglese, siamo That's right. bene. Could you teach me Italian, man? Sicuramente, ragazzo. Oh, let's do that. Let's do it like some kind of partnership. Sicuramente, no, non è difficile, è interessante. Right. E se tu parli inglese, è più facile.
una seconda, una terza língua. Right, it comes easier. Exatamente. It's true. É più Your brain facile. it's kind of used to that. Sì, sicuramente. Right? It is No? true. E è divertente. Oh, è molto divertente. Definitely, Sì. definitely. Sì. All right, man. It's been a pleasure. Thanks for being here. Thanks for everything. Piacere. I hope to see you here again. Sicuramente. I hope that I learned some Italian back then, like the next time around. Sicuro. So you can talk more Italian. Then you'll be talking English and I'll be talking Italian. Who knows? Perché no? That is Esatto. great, man. Grazie mille, ragazzi. Thanks very much, man. Ci vediamo. See you again. Take care. Guys, thanks very much for your audience. It's been a pleasure. This was the 5 minutes. Stay tuned for other issues of our Só Idiomas podcast, the only one that fixes, that concentrates on covering some different experiences around the world, international experiences, travelings, and whatever. Right? Thanks very much, and we'll see you later. See you next week. Ciao. Ciao, ciao.